Olá, eu sou o pastor Ari, conhecido por mais pessoas como Ari, meu nome é Aristóteles, teu irmão, e nós estamos aqui no novo terceiro trimestre e estaremos utilizando essa revista, a revista que fala sobre a igreja em Jerusalém. Então, este será o nosso tema do trimestre todo. Embora em cada semana vamos ter um tópico a comentar dentro deste assunto, a igreja em Jerusalém, isso tudo tendo como foco a doutrina, comunhão e fé, a base, o crescimento da igreja em meio às perseguições. Bom, sem doutrina, comunhão e fé, não há base para que a igreja mantenha-se segura nas perseguições, nas situações mais adversas que vão acontecendo e que a história da igreja mostra. São situações que acontecem com um intervalo de 200, 300 anos. Geração vai, geração vem, e acaba que as gerações que vêm nascem dentro de uma nova narrativa falsa contra a igreja e tudo fica normal. Aí vem a mão de Deus e opera outra vez, porque a palavra diz que nenhum só dos seus pensamentos deixará de se cumprir. E o pensamento de Deus é que a igreja é vitoriosa, que há salvação para nós em Cristo Jesus. Não há salvação do homem para Deus, mas a salvação vem de Deus para o homem. Então, teremos aqui vários assuntos, são 13 aulas durante o trimestre, e tem, por exemplo, aula 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja de Jerusalém, tudo isso você vai ver aqui nessa revista. E nós estamos aqui no Centro Evangelístico Internacional, Rua Lemos Cunha, 557. Ficaremos muito felizes se você quiser vir aqui para participar de uma das aulas presenciais todo domingo. Nós temos aula todo domingo, que começa geralmente às 9 horas, vai até 9h50, são 50 minutos de aula. Se você vier aqui e gostar e se matricular, você vai receber gratuitamente uma revista da Escola Bíblica Dominical. Essa daqui é a revista de adultos, mas nós temos classe para adultos, mulheres, adultos, homens, a mesma revista, mas temos para jovens, temos para casais, são situações diferentes, novos convertidos, temos situações várias dentro da Escola Bíblica Dominical. Então, o assunto de hoje, sim, e esquecendo de falar, o professor que fez a revista, essa revista aqui, ele é o pastor José Gonçalves, do Piauí. Ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de vários livros. Nós estamos em boas mãos. Tá? Então, a igreja em Jerusalém é o trimestre e o assunto de hoje é, hoje, dia 6 de julho de 2025, vamos estudar a igreja nasceu no Pentecostes. Então, a igreja que nasceu no Pentecostes tem tudo a ver, como nós veremos daqui a pouco, a seguir. O texto áureo, sempre na revista, você vai ver o texto áureo aparecendo. Aqui está, texto áureo, depois a verdade prática, e depois você vai ver
essa parte que é amarelada aqui, é a leitura bíblica em classe. Eu vou ler para vocês. Nessa edição, estamos utilizando a edição Almeida Revista e Atualizada. Então, hoje, 6 de julho de 2025, a igreja nasceu no Pentecostes. Textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E a verdade prática desta lição é: a igreja nasceu no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Bom, vamos ver aqui agora que com o batismo do Espírito Santo, pessoas de várias nações ouvem os discípulos falando em uma língua estranha e cada um ouvia na sua própria língua materna. Mas também línguas pode ser língua de anjos, não daqui da terra, mas do céu, celestial. Então, não existe tradução de línguas, existe dom de interpretação, não existe dom de tradução. Tradução a gente vai lá e aprende. Isso aqui é interpretação de línguas, são coisas diferentes. A leitura bíblica em classe é meio grandinha, vamos ler rápido. Está em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 14. A edição aqui seria a Almeida Revista e Corrigida. A partir do versículo 1, você pode, sempre que quiser, dar uma paradinha aí, pega a tua Bíblia e vai acompanhando comigo. É bom você ler também a palavra. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e outros que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto, Ásia e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, bebida alcoólica. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. E quando ele termina, 3.000 pessoas se convertem.
A igreja começa com algo maravilhoso. Lembra que Jesus falou para Pedro: eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro era pescador de peixes. Vou fazer de você pescador de homens. E Pedro deixa tudo e segue Jesus. Essa foi a primeira colheita que ele faz. Então esse termo Pentecoste, que é festa das colheitas, ou festa das semanas, tem tudo a ver com o que aconteceu aqui. A primeira colheita que aconteceu. Maravilhosa. Os objetivos da lição são sempre três, né? Sempre três. Primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. A introdução diz assim: nesse trimestre examinaremos o testemunho, a pregação, o amor prático, as perseguições, as relações com outras culturas, o concílio de Jerusalém, os desafios étnicos enfrentados pela igreja inicial. Nosso objetivo é apresentar esses temas de forma objetiva, clara e acessível a todos, permitindo uma compreensão profunda e edificante da igreja em sua fase inicial. Nesta primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu. Aqui, no Pentecostes, nasce a igreja cristã. A igreja cristã não nasceu lá atrás, com Jesus ainda. Foi agora. Jesus crucificado, ressuscita ao terceiro dia. Ele passa aqui, depois da Páscoa, 50 dias. E agora vem o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver aqui agora o primeiro tópico, né? Primeiro assunto, primeiro objetivo, a natureza do pentecostalismo bíblico. Primeiro tópico do primeiro objetivo. Essa daqui é a parte que nós vamos começar a explicar acerca do que é o Pentecostes. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina. O bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo. Veja bem, a Bíblia, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela é cristocêntrica. Qualquer pregação que não venha a colocar Cristo como centro, ela não tem os seus efeitos. Porque Cristo, que estava no princípio com Deus, nada do que foi feito sem Ele, como diz João no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito de Deus. Tudo aponta para Cristo. Mas o que é Pentecostes? Hoje, ele é comemorado no 50º dia após a Páscoa. Originalmente, tem origem grega, significando 50º. Vamos fazer a festa do 50º. E refere-se à festa judaica, é uma festa judaica, que comemorava a colheita. Então, tinha nome de colheita, ou então festa das semanas. Em hebraico, Shavuot. Este sinal, do Pentecostes, ele pode ter assegurado particularmente para os crentes judeus de que estava acontecendo realmente uma coisa de Deus. Por quê? O fogo
fogo que vem e fica sobre a cabeça de cada um como línguas de fogo, não foi um vento, o som de um vento veemente e impetuoso. As coisas não começaram a levantar. O vento veemente vai começar a levantar tudo isso aqui. Era só o som de um vento. E vento é a mesma raiz da palavra que significa espírito. A mesma palavra do hebraico ou também do grego. Do grego seria pneuma, pneumático, ar. A mesma raiz da palavra que se escreve ar é espírito. Então, vemos que o fogo vem sobre essas pessoas. E no princípio, o fogo também pode ter simbolizado a maneira como o povo de Deus foi consagrado, isto é, separado, purificado para a obra e propósito de trazer honra a Cristo, sempre a Cristo. Então lá, Moisés, quando estava lá no monte, descia trovões, fogo. Parece que o Monte Sinai estava pegando fogo. E eles disseram assim: não, Moisés, não nos aproximemos do Senhor. Mas tu, fala com ele. Ele fala contigo e você fala com a gente. Eles estavam com medo do fogo. Eles estavam com medo do fogo. Aqui, novamente, o fogo era algo muito sagrado para eles. E vem fogo do céu e pousa sobre a cabeça daquelas pessoas. E eles, o judeu, vê nisso algo que eles entendiam como divino. Então, João, no capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim: mas, isso aqui era uma promessa de Deus. Jesus tinha falado sobre isso aí. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E aqui estava se cumprindo. Ele fala assim, ó, eu tenho que ir. Se eu não for, o Consolador, o Espírito Consolador, não virá. Eu tenho que ir, mas para isso eu tenho que passar na cruz. Eu tenho que morrer. Essa parte tem coisas que são assim. Quando nós não queremos entender, a gente fecha a cabeça, fecha o entendimento, fecha o cérebro, os ouvidos, fecha tudo para não ouvir. A pessoa só fala, mas você não escuta mais nada. Geralmente o homem é assim, o ser humano é assim. Quando ele não quer entender. Jesus falou várias vezes, eu vou ser levantado numa cruz. Eu vou morrer. Os príncipes vão me pegar e vão me crucificar. Aí eles não entendiam nada disso. Eles não queriam entender. Mas agora, eles estavam compreendendo, já tinham entendido, porque Jesus já tinha voltado e passou dias com eles. Então, passemos agora para o segundo tópico desse primeiro objetivo. Esse tópico agora, o nome é Um Evento Paralelo no Sinai. Você vai acompanhando essa aula pela revista, tá? Eu não vou ler a revista para você. Aqui, nós vamos completar para você. Um evento paralelo no Sinai. Então, eu falei que isso que aconteceu aqui, aconteceu alguma coisa parecida no Sinai. Pentecoste também celebrava a entrega da lei no Monte Sinai. Lembra das pedras? Lembra a lei sendo entregue? A primeira vez Moisés quebra, ele se aborrece, mas eles vinham lá em cima. Moisés no Sinai era fogo, trovões, e eles ficaram com medo. Enquanto Moisés falava com Deus, havia relâmpagos
e parecia que o Sinai fumegava. Isso está em Êxodo, capítulo 19. Você pode dar um clique aí, parar um pouquinho, pega a Bíblia. Êxodo, capítulo 19, versos, só 2 versos. Tem mais, lê logo tudo depois, tá? Verso 18 e 23. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, sobre o monte, em fogo. Fogo. E a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Havia um terremoto, quem estava lá embaixo estava tremendo de medo. Que Deus é esse? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, dos nossos pais. Ele é muito tremendo. Versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. O próprio Senhor mesmo falou assim, coloca aí uma linha que eles não poderão ultrapassar, porque se ultrapassar, morre. Deus estava fazendo um tratamento de choque. Não é a vontade de Deus sair matando as pessoas, não. Deus é Deus de amor. Mas ele sabia como tratar. E o povo era empedernido, o coração já estava enraizado em coisas ruins. Eles tinham passado 400 anos no Egito. E a maioria que nasceu ali no Egito já tinha se desviado. Queriam voltar para o Egito. Queriam voltar para lá. E reclamavam, e reclamavam, e reclamavam. E aqui estava só no princípio. Então, você vê aqui o Pentecoste que aconteceu lá com Moisés, fogo, caracterizado pelo fogo, acontece agora na festa, mais uma vez, das semanas do Pentecoste, acontece o fogo descendo. E eles lembraram, porque isso era passado de pai para filho, filhos para pai, e iam passando, família após família. Eles sabiam o que estava acontecendo, que era algo de Deus. E principalmente que um monte de pessoas, judeus que vinham de várias partes, que falavam na sua própria língua, além do hebraico, ouvindo, entendendo, cada um entendendo na sua própria língua. Que milagre é esse? Eles se aproximaram. E o terceiro tópico desse primeiro objetivo é centrada, a mensagem, né? Centrada em Cristo e nos tempos finais. Não é somente em Cristo, mas Cristo, no tempo chamado hoje, ele se mantém presente até os tempos finais. Na sua pregação, no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele deixou claro. Ele mostrou que o derramamento do Espírito estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Eles estavam ali fresquinhos com as notícias. Aquele que tinha sido crucificado, o corpo sumiu. Os religiosos estavam, diríamos hoje, entre a cruz e a espada, tentando impedir, porque se realmente isso fosse à frente, eles, os religiosos que crucificaram Jesus, eles seriam apedrejados pelo povo. Então, os religiosos estavam tentando de todas as formas calar os discípulos de Jesus. E para isso precisava de um poder do alto, algo acima do poder humano. E veio fogo do céu, batismo com o Espírito Santo, e algo passou a acontecer.
Este sinal pode ter assegurado, particularmente aos crentes judeus, de que estava acontecendo, o que estava acontecendo realmente vinha de Deus, que era fogo. O fogo também pode ter simbolizado a maneira como o povo de Deus foi consagrado, isto é, como o ouro, né? O ouro é lindo, é bonitinho, mas ele tem alguma coisinha chamada escórias que estão lá no ouro, e a única forma de purificar esse ouro é com fogo. Derrete ele com fogo, e aquilo que é impureza vai se separando. É a forma de você purificar o ouro. E aqui a lição está dizendo isso. Nós passamos pelo fogo, nós passamos por situações difíceis. O Senhor fez isso com o povo no deserto. Eis que eu vos fiz passar fome, sede, perdido no deserto, situações diversas, para ver se vocês realmente cumpririam as coisas que eu vos ordenei. Nós somos provados. Aprendemos, não é assim na escola? Aprende, faz uma provinha. Aprende, faz uma provinha. Deus faz assim com a gente. E muitos nessa hora se revoltam contra Deus como se fôssemos alguma coisa. O Criador te ama. O Criador me ama. Mas Ele quer que nós busquemos a santificação, o sermos igual a Cristo. Isso Ele não abre mão, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém entrará nos céus. Não somos como o santo do Paoco, né? Fingindo que somos, mas em Cristo Jesus nós somos santificados. Isso é um processo diário. A santificação, que é separação do mundo, é um processo diário. Então, purificado para a obra e propósito de trazer honra a Cristo. Tudo que nós fazemos, sempre, a Bíblia, o tempo todo, tem uma mensagem cristocêntrica. Atos, no capítulo 2, versículos 23 e 24. Atos, capítulo 2, versos 23 e 24, diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho dos religiosos, escribas e fariseus, saduceus, levaram Jesus à cruz por nós, determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que a morte retivesse Jesus. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Tem até um hino que fala, ressuscitou, muito lindo, ressuscitou. E os religiosos ficaram loucos. Nós matamos o Messias? Nós somos os culpados? Se o povo descobre, estamos mortos. Eu fico imaginando a conversa entre eles, que não está aqui na Bíblia. Cada um tem o que responder diante de Deus. Passemos agora para o segundo objetivo, que é o propósito do pentecostalismo, do Pentecostes bíblico. O propósito do Pentecostes bíblico. É o propósito. Então, primeiro tópico desse objetivo 2, que é o propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro, promover a verdadeira adoração. Você vê que as pessoas que escutam honram a Deus. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo. Você vê que
todas as vezes, a mensagem cita Jesus. Uma mensagem pregada que não tem Jesus no meio dela, que não aponta para ele, não tem valor nenhum. Pode até ser algo que emocione as pessoas, mas não muda ninguém. A honra, ele diz, a glória é minha, eu não dou a ninguém. Então, é centrado em Cristo e nos tempos finais. As manifestações externas, como o som, ou o vento, e o fogo, ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. E veio um fogo, um som de um vento veemente e impetuoso. Um vento veemente, forte, mas só o som. E línguas de fogo que vieram, se repartiram. Então isso prende a nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista que o Pentecostes produz internamente na vida do crente a verdadeira adoração. As pessoas dizem assim, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Esse termo, grandezas de Deus, ele se reporta à adoração, a reconhecimento que Deus é grande, que Deus, o Deus de Israel, é o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso está em Atos 2, no versículo 11 da leitura bíblica em classe, que acabamos de ler. Não vou ler agora, mas você pode ler outra vez, dar uma paradinha e ler capítulo 2, versículo 11. Logo, o Pentecostes, que não adora, ele não é bíblico. Pentecostes é adoração a Deus, é poder de Deus, é alegria no Espírito Santo, é amor fluindo, é línguas estranhas, é cura, é maravilhas, operação de glórias a Deus em nosso meio. Segundo tópico, Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, no momento em que Roma tinha subjugado, primeiro, a Grécia. Alexandre o Grande perde para os romanos, para Roma, e Roma se forma um verdadeiro império, maior do que o Alexandre o Grande. Eles estavam presos, eles estavam subjugados. E falar em outro rei significava, a não ser César, significava a morte certa. No momento desse, as pessoas dizem assim, eu queria que a nossa igreja fosse como a igreja inicial. Tem certeza? Dá uma olhadazinha na história da igreja. Pessoas sendo jogadas para vivas, não é morta não, pessoas vivas, para os leões comerem, decapitadas, pregadas na cruz. Então precisava de um poder, que esse é o tema aqui, o tópico desse objetivo, poder para testemunhar. Eles estavam ali, dentro de um cenáculo, dias, com medo, a palavra diz, estavam com medo dos judeus. Vê lá, logo no princípio do capítulo 2, estavam com medo dos judeus. Mas oravam, até que veio aquele vento e eles saíram da caverna, vamos dizer assim. Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem. Eles estavam ali isolados, com medo do judeu que estavam procurando os seguidores de Jesus, porque era um perigo. Se seguidores convencessem a população que eles mataram o Messias, eles, os religiosos, seriam mortos. A igreja, então, andar não enclausurada dentro de si mesma, mas buscando aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus,
aqueles a quem Deus já designou que os ouvidos se abram para ouvir a sua mensagem. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecostes. Atos 4, versos 32 e 33, diz assim: e era um, isso aqui Lucas aqui escreve, e era um, o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era somente sua, mas todas as coisas que eles tinham eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder, então poder para testemunhar, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, o Pentecostes, ele diz a palavra, que ele deu dons aos homens. Vindo do céu, deu dons aos homens. Poder de curar, ninguém tem. Poder de ressuscitar mortos, não. O poder é de Deus em nós. Pedro e João iam para o templo e estava ali um homem, se não me engano, 38 anos, coxo de nascença, que estende a mão para ele pedindo alguma coisa e Pedro fala assim: não, eu não tenho prata nem ouro, claro, certeza, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Olha de novo, Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E aquele homem levantou. Estavam pensando que ele era um deus. Ele falou: não, não foi no meu nome. É esse nome que tem poder. É Jesus. Então, deu dons aos homens. Dons, não é nosso. Mas o que ele nos dá, nós possamos usar para sua glória. Terceiro e último objetivo, características do Pentecostes bíblico. São agora as características. Primeiro, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como batismo do Espírito Santo dos crentes. Então está em Atos 1, 5 e 8. Capítulo 1, versos 5 e 8. Esse capítulo 2, você vê a situação sendo colocada com mais eficácia para que eles pudessem sair e pregar. Língua de fogo mostra o que está acontecendo, o vento veemente e impetuoso que vem sobre eles. Língua de fogo. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas que estavam naquele cenáculo. Cenáculo é um ambiente, como nós teríamos hoje, de festas, salão de festas. Salão de festas. Então, é tipo uma igreja, estavam escondidos, portas fechadas, 120 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Ouviram o vento veemente e impetuoso, línguas de fogo que
foi repartida sobre a cabeça de cada um. Atos 2, capítulo 2, verso 16 a 21, diz assim: mas isso é Pedro falando para aquelas pessoas que estavam ouvindo e dizendo, poxa, o que é isso? Como é que eles estão... Eles são pessoas iletradas, galileus. O Galileu era assim, um pessoal meio à parte. Pescadores, meio afastados. Não são galileus todos esses aí? Como é que nós conseguimos entender ele, cada um em nossa língua? Que história é essa? E Pedro diz, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2, capítulo 16 a 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui estamos falando aqui da volta de Jesus. Que ele diz assim, quando o Filho do Homem retornar, achará fé na terra? Quer dizer, essa própria pergunta já responde, não. As coisas acontecem, as narrativas que o diabo usa, duram 200, 300 anos, pessoas nascem e morrem, e as coisas vão ficando normais. Mas a Igreja do Senhor permanece firme durante esses 2000 anos. E mais um pouquinho, né? Então, essa volta do Senhor serão dias difíceis, em que o homem estará destruindo a própria terra. Né? Sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Atos 2:41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pentecostes. Colheita. Pentecostes significa fogo no Sinai. Pentecostes significa colheita, a festa das semanas. E essa colheita foi gloriosa. 1.000 almas por cada ano que o Senhor passou com eles no seu ministério a ensiná-los. Segundo, estamos agora no último objetivo, que é o 3, né? Segundo tópico, uma experiência definida e contínua. Não é uma coisa que vem e desaparece. Fica. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é transformada. Transformada quando entregou o coração. O rosto muda, o semblante muda, porque a mão de Deus é real. Falar em línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Serve como manifestação externa do Espírito e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Pode ser na hora do batismo. A minha esposa, ela foi batizada com o Espírito Santo, eu e ela juntos, quando ela se converteu. Eu só falei,
Obrigado, Senhor, por nos trazeres aqui, os dois, ao mesmo tempo. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados ou evidência no batismo do Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Vamos dizer que eu fiquei cheio do amor. Ou fiquei cheio de raiva. Só eu que estou sentindo. Ninguém que está em volta está sentindo aquilo. Agora, eu estou cheio do amor de Deus e estou falando em línguas estranhas. Pessoas, hoje ainda, com há pouco tempo, aconteceu com um rapaz da África que ia ser morto. Eu vi um rapaz, que agora é pastor aqui na igreja, ele orando em línguas e o rapaz ouvia. Sabe onde que foi isso? No Maracanã. O rapaz tinha ido lá, Deus mandou ele ir, e ele ouvindo aquilo, depois perguntou, você fala a minha língua? Eu falei, não. Então falar em línguas é algo maravilhoso, que confronta as pessoas. Agora, último tópico desse último objetivo, as línguas e o amor. Para Pedro, o sinal milagroso demonstra a plenitude do Espírito. Então, para Pedro, esse sinal milagroso, ele mostra nos tempos o Espírito completando a história, a plenitude do Espírito. Ele aceita línguas como a evidência de que os 120 foram cheios do Espírito. Batizado, cheio. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Nesse caso, línguas conhecidas, mas também pode ser línguas de anjos. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo do Espírito Santo. Não foi aquele amor, querendo abraçar as pessoas, cheio de amor, não. Foi o falar em línguas. Isso fez um sinal, foi como um sinal no meio deles. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós somos transformados. Quem não é transformado, quem não aceitou ainda Jesus como Salvador, não entende essas coisas. Porque isso é uma experiência pessoal. Você crê que alguém fez os céus e a terra? Então, nós vamos nos apresentar diante deste que fez os céus e a terra. Ele enviou o Filho dele para que nós pudéssemos adentrar a presença dele. Porque ninguém se apresenta diante de um rei sem estar sendo chamado. E Deus me chama, Deus te chama à sua presença através de Jesus, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a conclusão, essa parte, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, está em Romanos capítulo 5, verso 5. Você pode ver depois, tá? E a conclusão da nossa lição botei bem resumida, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus
agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2:4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. Veja isso em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. E se você quiser também ver alguma coisa sobre o amor, veja o capítulo 13 de 1 Coríntios, cujo nascedouro foi ali no Pentecostes. Ali foi o início da igreja. A igreja nasceu naquele dia. Até ali eles estavam escondidos. Que nós não fiquemos escondidos dentro das quatro paredes de uma igreja, mas que nós possamos sair para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Então, estamos agora terminando a nossa lição de hoje. Estamos alegres, você que está agora nos assistindo, pode ser hoje, dia 6 de julho de 2025, ou qualquer outro dia, isso vai ficar gravado. Mas que você possa, se você quiser, achou boa essa aula, compartilhe, para que pessoas possam ouvir o que foi aqui ensinado. Se você lembrar de alguém agora, compartilha. Não precisa de like não, se quiser comentar, é bom comentar, porque a gente pode depois responder o comentário. Mas ficaremos felizes se você compartilhar. Amém? Receba agora a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, o teu serviço onde você está agora, e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre você, levante o seu rosto e te dê a paz. Esta paz que excede a todo o entendimento. E que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui, estamos te aguardando na próxima aula.